Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Samuel. Deixa eu lá. Capítulo 16. Versículo 7. Amém? Deixa eu ver. Amém? 1 Samuel 16, versículo 7 diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o homem vê, o homem não vê, porque o Senhor não vê, o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Mais uma vez, vamos ler mais uma vez. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para a aparência. Amém? Vamos também em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 22. Atos 13, versículo 22. Glória a Deus. Glória. Fui pego de surpresa, mas quando a gente é pego de surpresa, a gente fica na dependência de Deus, né? Se tivesse me avisado, eu teria preparado algo que eu queria pregar. E não é como a gente quer, né, gente? É como Deus quer. Amém? Diz que a palavra de Deus nos conta que Deus ele guarda o seu tesouro em vasos de barro, né? Para que a excelência seja dele. Amém? Não nossa. Atos 13, versículo 22 diz assim: E quando este foi rejeitado, lhes levantou como rei Davi, o qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, porque executará toda a minha vontade. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra aqui, uma palavra poderosa, que muitas das vezes a gente lê e acaba muitas das vezes não atentando a muitas coisas que estão encobertas. Por isso que muitas das vezes não, em todo momento é necessário que quando a gente venha ler a palavra, a gente venha pedir a Deus que venha trazer a revelação da sua palavra, para que não simplesmente a gente leia, mas faça como o Senhor Jesus ele nos ensinou: examinai as Escrituras, porque cuidais vós de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A palavra de Deus nos conta que em certos momentos os saduceus vêm tentar Jesus, e ali faz uma pergunta a Jesus. Jesus ele fala: olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E o fato de a gente ler não quer dizer que a gente conhece. O fato da gente ler não quer dizer que a gente conhece os mistérios de Deus. A gente pode conhecer a história, a gente pode conhecer nome de personagens bíblicos, a história impactante, mas a revelação é mais profunda. Amém? Deus ele quer trazer uma revelação nessa noite ao nosso coração. Amém, gente? A palavra de Deus nos conta que Deus, em todo o tempo em que o povo ele pecava, Deus ele levantava um juiz. Logo depois da morte de Josué, a palavra de Deus nos conta que enquanto Josué viveu, enquanto os anciãos da época de Josué eles viveram, o povo andou correto com Deus. Mas após a morte de Josué e após a morte dos anciãos que viveram e que presenciaram os milagres
ao introduzir o povo na terra prometida, todos aqueles anciões morrem, e agora o povo ele começa a se prostrar diante dos deuses estranhos daquela nação. Deus ele manda que o povo expulsasse aquelas nações que estavam ao redor, aquele povo que estava ao redor, e o povo de Deus ele acaba se conformando e deixando aquelas nações ficarem ali, aquele povo ficarem ali. E Deus ele havia dado, através da lei, através de Moisés, a ordenança: olha, quando vocês entrarem na terra, vocês vão exterminar os amorreus, os saduceus e todos os cananeus que estiverem ali. E outra, não façam aliança com eles. E outra, não tome das filhas dele para mulher para os seus filhos, e nem dê vossas filhas para a mulher deles, para que você não cabe se tornando por laço contra vocês, para que você não cabe se prostrando diante de Deus dele. E eu vinha trazer a espada contra vocês. E agora o povo ele não dá ouvido a essa ordenança de Deus. O povo ele não dá ouvido à lei do Senhor. E quando a própria palavra de Deus diz: se vocês terem cuidado de fazer tudo que está escrito no livro dessa lei, tudo que hoje eu te ordeno, você será bendito ao entrares, bendito ao saíres, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto do teu animal, bendito será o fruto da tua terra, bendito será na cidade, bendito será no campo. Quando você ouvir e praticar essa palavra, a palavra dessa lei, o povo não ouve. Agora o povo, quando os sacerdotes, quando os anciões ali da época de Josué, que havia presenciado os milagres, eles morrem. Agora o povo começa a se prostituir diante de Baal, diante da Astarote e diante de vários e vários deuses daquelas terras vizinhas. E isso se tornou por laço. E a palavra de Deus nos conta que Deus, por causa do pecado do povo, Deus permitiu que os inimigos oprimissem, os afligissem, de forma que o povo, quando se viu em aperto, clamava ao Senhor, e Deus ele aí e dava o seu Espírito, fazendo o seu Espírito se apossasse de um daqueles homens, alguém que andasse reto com Deus, e Deus levantava ele como juiz, e Deus livrava o seu povo através daquele juiz. Mas enquanto aquele juiz ele estava bem, ele estava vivo, aquele povo ele servia ao Senhor pela influência daquele juiz, pela influência daquele homem, o qual o Espírito do Senhor ele repousava. Mas só que quando aquele juiz morria, o povo voltava à sua idolatria, voltava à sua prostituição espiritual, voltava a ter um declínio espiritual. E agora novamente o Senhor levantava, quando o povo clamava, quando o povo se sentia afligido, novamente Deus ele levantava o juiz. E o período dos juízes passa, e o último juiz, o qual a Bíblia nos revela, foi o profeta Samuel. Foi um jovem, o qual ele foi dado como resposta de uma oração. A palavra de Deus nos conta que ali ele julgava o povo de Israel. Mas só que ali ele era um juiz omisso, ele era um sacerdote, o qual ele julgava o povo de Deus, mas ele era omisso. Ele ouvia falar, ele via os pecados dos filhos deles, que não era bom diante do Senhor, e ele não corrigia. Ele igualmente dava conselho: meus filhos, não é bom a fama que eu ouço de vós, meus filhos, parem de fazer isso. Mas ele não tinha pulso firme. E quando a gente mistura a obra de Deus com o nosso querer, quando a gente deixa de executar a palavra de Deus por amizade, quando a gente deixa de executar a palavra de Deus por influência, isso acaba trazendo consequências para a obra de Deus. E agora a palavra de Deus nos conta que Deus ele rejeita a Eli, para que Eli não exercesse mais o sacerdócio diante de Deus. E Deus agora ele se revela a Samuel. A palavra de Deus nos conta, quando ainda a lâmpada de Samuel estava acesa, Deus ele fala com Samuel: Samuel, Samuel. E Samuel ele levanta, como não conhecia ainda a palavra de Deus. A palavra de Deus nos conta que as visões naquela época não era frequente, e a palavra era de rara valia. Então Deus ele fala com Samuel, Samuel ainda não entende, e fala, vai até ele e fala: Senhor, meu Senhor, o Senhor me chamou? Ele fala: não, Samuel, eu não chamei não, volte a dormir.
E agora Samuel deitado novamente, Deus ele novamente se revela a Samuel e fala: Samuel, Samuel. E Samuel, novamente, por não entender e não conhecer que era Deus, ele volta a falar com ele e fala assim: meu senhor Eli, o senhor me chamou? E ele fala: não, eu não te chamei, volte a dormir. Agora faça o seguinte: quando você ir, que essa voz te chamar, você fala assim, ó, fala que teu servo ouve. E agora Samuel ele vai, ele deita de sua cama já esperando a expectativa de Deus falar com ele. E essa deve ser a nossa atitude na hora da palavra. Essa deve ser a nossa atitude em todos os momentos do dia. A gente tem que estar sensível a ouvir a voz de Deus. A gente tem que estar ligadinho para que Deus ele possa falar com a gente. Então nessa noite não se desligue, para que você não ouça a voz de Deus e não entenda. Ouça a voz do Senhor e não entenda. E deixe que o ensinamento do Senhor, ele deixe de ensinar algo a você nessa noite. Então, nessa hora, que é a hora da palavra, se torne atento. Não deixe que ninguém, nem nada, tire sua atenção nessa noite. Aleluia. E agora Samuel ali já na expectativa de ouvir Deus falar. Deus agora fala novamente: Samuel, Samuel. E ele fala: fala que teu servo ouve. E agora Deus ele começa a rejeitar, se revelar a Samuel e fala: olha, Samuel, eu tenho visto o que os filhos de Eli têm feito, eu tenho visto o pecado desse povo, eu tenho visto que eles têm profanado o sacerdócio, e eu já intentei o mal contra eles, eu já determinei que ele não vai mais exercer o sacerdócio diante de mim. Eu não vou só tirar ele, os filhos dele, mas eu também vou tirar toda a descendência dele, para que ele nunca mais exerça o sacerdócio diante de mim. E a partir daquele momento, Samuel começa a ter intimidade com Deus diferente. Começa a ter intimidade. A palavra de Deus nos conta que quando os filisteus levantam novamente para fazer guerra contra o povo de Deus, os filisteus, que eram o inimigo hostil de Israel, agora o povo, ele se prepara para a batalha, que o povo ainda não tinha líder. O líder espiritual era Eli. O líder espiritual era o sacerdote Eli, que ali julgava o povo, julgou o povo durante 40 anos. E agora o que acontece? O povo ele é derrotado diante do seu inimigo, e eles pegam e pedem que chame os sacerdotes com a arca. E agora quando eles vão ali com a arca é tomada, o povo é ferido à espada, o próprio sacerdote, Ofni e Finés, é ferido à espada, e a arca de Deus é tomada, a glória de Israel é tomada, aquilo que significava, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E a palavra de Deus diz que o povo entra em um grande luto, o povo começa a clamar de tristeza, e agora Deus ele tira o sacerdócio de Eli, cumpre a sua palavra. Depois de alguns anos, Deus ele cumpre a sua palavra, e Deus levanta Samuel com 3 ministérios, como profeta, sacerdote e juiz de Israel. Ele começa a julgar Israel, e quando Samuel ele julga Israel ele anda reto diante da presença de Deus. E quando Samuel ele julga o povo tem vitória na batalha. E quando Samuel ele liderava aquele povo e fazia com que o povo temesse ao Senhor, o povo tinha vitória na batalha. Porque quando a liderança ela serve ao Senhor, espírito e verdade, todos os liderados eles seguem esse ritmo. Então o povo de Israel ele começa a andar com Deus. Mas chega determinado tempo que os filhos de Israel começam a tentar as nações vizinhas, eles começam a perceber que todas as nações tinham rei, e ele não tinha um rei físico. O governo que Samuel exercia era um governo teocrático, onde Deus ele governava o povo. E agora o povo ele pede um governo de um homem material, um homem físico ali, um governo monárquico. Eles começam a clamar: Samuel, nos dá um rei que nem as outras nações. E Samuel fala: o Senhor ele reina sobre vocês, o Senhor é o nosso rei. Eles: não, Samuel, a gente quer um homem para nos liderar. Porque eles começam a olhar as nações vizinhas e ver. Isso é um perigo, irmãos. Quando a gente começa a olhar as coisas do mundo, quando a gente começa a olhar as coisas que estão lá fora, muitas das vezes você está aqui dentro, você está em paz, você está sendo abençoado, mas às vezes a gente quer olhar o mundo,
E tem um ditado que diz que a gente só conhece o que é o bom quando a gente perde. E muitas vezes você está aqui dentro. Você pode hoje não ter o que você tem buscado, riqueza, não sei o que é que você tem buscado. Você hoje não pode ter a roupa que você quer, mas você tem o que você necessita. Você hoje não pode não ter comido a comida melhor que você deve ter. Poxa, essa semana eu vou comer aquela lasanha. Você pode até não ter comido só lasanha, mas Deus, Ele te deu sua alimento. Você pode esse ano não ter alcançado, o ano está aí. Você pode hoje não ter alcançado aquele carro que você tanto quis, aquela moto abençoada, ou até um emprego melhor, mas você está firme na presença de Deus, você está com saúde. E quando a gente começa a olhar para o mundo, isso é um perigo, que a gente acha que a gente não tem nada, mas só a paz que Deus Ele derrama em nosso coração vale muito, irmãos. Você sabe que é você botar a cabeça no travesseiro e não dormir mais? Essa é a minha vida. Então hoje, na presença de Deus, eu costumo dizer isso, que eu tenho paz com Cristo, e o que Cristo fizer em minha vida eu aceito. Amém, eu estou na presença dele, eu quero ser salvo. Se não é Deus na minha vida, hoje eu não estaria nem aqui. Deus Ele já me livrou da morte várias vezes. Então hoje eu estou na presença de Deus murmurando, é motivo de alegria eu estar bem, é motivo de alegria, porque se Deus Ele não tivesse me livrado, eu e você, quando livramento, eu e você estaríamos aqui hoje para contar a história. E Deus Ele tem nos dado a oportunidade, muitas das vezes, em vez de você agradecer pelaquilo que você já alcançou, você quer murmurar e reclamar pelaquilo que ainda não alcançou. E o povo de Israel nessa situação, olhando para o mundo, olhando para as coisas que os ímpios têm. Isso é um perigo. A palavra de Deus nos conta no capítulo 73, no Salmo 73, que Asaf, que era um homem, a qual a palavra de Deus nos diz que era um levita magnífico, que quando ele louvava, quando ele entoava seus hinos, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, ele profetizava através dos seus hinos. Asaf, a palavra de Deus nos conta que ele fala: olha, verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, e para os que andam em justiça, para os que praticam a verdade, a justiça. Mas quanto a mim, eu quase ia tropeçando, porque eu estava tentando na prosperidade do ímpio. Eu estava tentando com a prosperidade do ímpio, e eu vinha perceber que ele não tem aflições. Eu vinha perceber que na sua morte, ele não morre em dificuldade, eles morrem bem, eles gozam da vida e da prosperidade. Ele quase ia tropeçando, porque ele achou isso no mundo. Ele começou a olhar na prosperidade do ímpio, naquilo que o ímpio tinha, naquilo que o ímpio ele alcançava, ele achava que ele não tinha, e o ímpio tinha. Não, mas ele vinha até dizer, ele fala: não, mas eu vinha perceber que quando o tempo da visitação chega, eles é que tem a erva dos telhados, eles secam, quando a dificuldade vem, ele não tem quem os livre, e nós temos, nós temos um Deus poderoso. Você hoje pode não ter alcançado aquilo que você tem buscado. E eu não vou aqui, nesse momento, eu não vou liberar uma palavra de empolgação, não. Eu vou te falar uma verdade que tem que ser pregada. Você pode não alcançar aquilo que você tem pedido a Deus, mas e aí, você permanece com Cristo mesmo assim? Amém. Você está buscando a bênção ou o abençoador? Amém. Você pode até não alcançar aquilo que você tem pedido na área financeira, material, qualquer que seja a área, mas uma coisa eu tenho para te garantir: se você permanecer firme na fé, o dia que o céu se rasgar, ele tem uma promessa de vida eterna para mim e para você. Ele tem uma promessa de salvação, a qual o ouro e a prata dessa terra não podem comprar, porque Paulo ele escreve e fala: olha, irmãos, vós foste alcançados, foste comprado por um bom preço, não por coisas perecíveis, como ouro e como a prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus que foi vertido lá na cruz nos garante a vitória, nos garante a salvação. E não é garantia que você alcance tudo que você quer nessa terra, mas uma coisa eu te digo: salvação. A palavra de Deus nos conta que um dia esse céu vai se rasgar e Deus ele vem buscar o seu povo. O Senhor Jesus ele vem buscar o seu povo. Mas voltando para a mensagem, agora o povo ele clama a Samuel. Ele clama a Samuel e fala: olha, Samuel, a gente quer um rei, nos dá um rei, Samuel, unge um rei para nós. E agora Samuel ele se deprime, ele fica triste, e Deus ele se revela a Samuel mais uma vez e fala assim: olha, Samuel, por que você está triste?
O povo não está rejeitando você, não. O povo está rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. O povo não está rejeitando a sua administração, até porque você não está administrando conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Você tem feito aquilo que está escrito na minha lei. Você tem andado conforme o meu querer, Samuel. Então o povo não está rejeitando o seu querer, o povo está rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Vai, dá um rei a eles, unge o rei. Agora faça uma coisa, fale a eles que quando esse rei pecar, e quando ele trouxer a miséria, quando ele trouxer a peste sobre a terra, que esse rei fizer com que eles se afastem de mim, eu trarei dificuldade sobre a terra, porque eles decidiram que eles querem o rei. Eles decidiram que eles querem o rei. Olha só, fala a eles que o rei vai ter direito de tomar as filhas dele para ser cozinheira. O rei vai ter autoridade para tomar os filhos deles para servir nos olivais, para servir nas vinhas. Fale tudo isso a ele. Agora deu rei a eles. E agora Samuel ele vai e fala tudo isso para o povo fala, mesmo assim a gente quer. Mesmo assim a gente quer. Diz o ditado aí, o ditado popular: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Na verdade, não é que o conselho seja ruim, é que a pessoa não é capaz de acatar aquele conselho. O conselho até é bom, o conselho é até sábio, mas quando a pessoa está determinada a praticar o erro, a pessoa está determinada a fazer aquilo que a mente dela e o coração dela quer, ela não quer conselho. E muitas das vezes ela até vem até a gente e fala assim: vou me dar um conselho, mas ela quer que você confie em tudo aquilo que ela já tem determinado. Ela quer que você fale: não, minha filha, vá, isso é de Deus. Não, prega a verdade, fala: olha, minha filha, se você vai quebrar a cara. Agora você quer ir, vá, você vai quebrar a cara, você vai sofrer, você vai chorar. Mas olha, tem uma coisa: quando você voltar, Jesus está de braços abertos. Jesus está de braços abertos. E o povo foi. O povo fala: não, a gente quer o rei, nos deu o rei, acabou, ponto final. E agora Deus ele faz com que Samuel ele unja a Saul. A palavra de Deus nos fala que Saul ele era o mais belo entre o povo. Da cintura para cima não havia ninguém que nem Saul. Ele sobrepujava todo mundo. Ele era belo, ele era robusto, ele era forte, ele chamava a atenção. Diante do povo não tinha ninguém. E Deus, como o povo ele queria o rei, Deus ele ungiu o rei conforme o coração do povo. Quem escolheu foi Deus, claro. Ninguém chegou e falou: é Saul, não. Deus ele ungiu a Saul conforme o coração do povo. Por quê? O povo ele viu entre as demais nações que todas as nações tinham um rei. E naquela época o que predominava era a beleza, estatura. O que predominava naquela época é isso. Por isso que quando você vê a palavra de Deus nos diz lá no capítulo 17 de 1 Samuel, você vê ali o gigante chamado Golias, ele se apresenta diante do povo e todo o povo corre, porque ele era um homem robusto, ele era um homem grande, ele era tido como um gigante, porque ele alcançava aproximadamente 3 metros, era tido como um gigante, a formosura, a estatura, ele era alto, ele amedrontava. Porque naquela época o que tinha valor era isso: tamanho, beleza, formosura, estatura, robustez. Então o povo ele queria um rei. Deus falou: o que eles querem na verdade é um homem belo, um homem forte. Deus ele dá a Saul o melhor de todos em beleza, o melhor de todos em tamanho, o melhor de todos em aparência. Não tinha ninguém que nem ele. Deus pega e unge segundo o coração do povo. Deus ele unge. A Bíblia não diz isso, mas é segundo o coração do povo. Aí agora a gente vem aqui para 1 Samuel, capítulo 16, onde diz que Deus ele já havia rejeitado a Saul. Deus ele manda Samuel agora ir ungir o rei da casa de Jessé. Olha, enche teu vaso de azeite e eu enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque entre os filhos dele eu tenho me provido de um rei. E Samuel ele vai. Quando Samuel chega ali, ele fala: olha, Jessé, eu vim tomar um dos seus filhos como rei. E como se apresenta Eliabe, ele fala: esse que está diante de mim, ungido do Senhor. A Bíblia fala que ele era forte, ele era belo, bonito. Quando ele viu aquele jovem, aquele homem bonito, alto,
Samuel ele já tinha um conceito formado na mente dele, porque Samuel até então não entendia que a escolha de Saul era a escolha que Deus fez conforme o querer do povo, era uma escolha que Deus havia feito conforme o coração do povo. Então o próprio Samuel ele vem carregado de conceitos formados. Ele vem com aquele paradigma, não, é aquele ali, é daquela forma que Deus quer que eu unja. Então quando ele vê alguém que se encaixa dentro do perfil de Saul, ele vai ungir. E quando ele vai ungir, Deus fala: epa, eu não vejo como o povo via. Mas por quê? Saul não era belo, Saul não era forte, mas aquilo ali era o que o povo queria. O homem, os filhos de Israel queriam um rei, e um rei no padrão das outras nações, belo, forte. Deus ele unge. E agora Deus ele levanta um segundo o coração de Deus. Não havia formosura, não era grande, não era belo, não era alto, era o homem que executava a vontade de Deus. E Deus ele não busca beleza exterior, Deus ele busca uma beleza interior. Deus ele busca a capacidade que você tem de fazer a vontade dele, mesmo caindo, levantando, mas você está perseverando. É isso que Deus quer. Essa palavra, eu dou um direito nessa palavra, quebrando os paradigmas e os preconceitos, amém? Os conceitos formados, quebrando paradigma. E Deus ele costuma fazer isso em toda a história, quebrar os paradigmas, meu Deus. Muitas das vezes eu e você temos conceitos formados dentro de nós, e Deus ele costuma quebrar isso aí. A palavra diz, a palavra nome Saul quer dizer pedido. Então o povo pediu e Deus deu Saul. E agora, como Saul ele fraqueja, como Saul ele falha em guiar o povo, em relação ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, a Jeová, a fazer com que o povo tema a Deus e ande nos preceitos de Deus. Deus ele agora levanta um homem segundo o seu coração. Quem é o homem segundo o seu coração? Deus ele levanta Davi, homem que para o povo não tinha formosura, homem que para o povo ele não tinha a beleza que o povo esperava, a estatura, ainda era jovem, 17 anos, e Deus ele unge a Davi, porque Davi ele tinha algo que Saul não tinha. Davi ele tinha algo que Saul não tinha. Davi ele fazia de tudo, ele até cuidando dele próprio, mas ele servia ao Senhor em espírito e em verdade. Ele era um verdadeiro adorador. Davi ele preferia perecer, mas Davi ele não saía para a guerra, nem voltava para lugar nenhum sem antes consultar Deus. E você vai rodar toda a história e todas as guerras, ainda quando Davi ele tinha perdido algo dele, ele poderia pegar seus valentes ali, vamos tomar o que é nosso. Ele não, ele consultava a Deus. Deus, eu saio para a batalha, eu vou, o Senhor vai entregar em minhas mãos. E Deus ele falava: vai, eu já te entreguei. E a palavra de Deus, se você buscar, se você examinar, você vai ver que Davi ele nunca perdeu uma batalha, Davi ele nunca pereceu numa peleja, ao contrário de Saul. Saul ele perecia, por quê? Porque ele não fazia a vontade de Deus, ele não queria executar a vontade de Deus da forma que Deus queria. A palavra de Deus nos conta que Deus ele manda Saul através do profeta Samuel e destruir os amalequitas todos, e não deixar ninguém, destruir animais, destruir jovens, velhos, crianças, porque aquele povo está no pecado, e aquele povo havia rejeitado o pedido de Israel, quando Israel saiu do Egito, de passar pela terra deles. E o povo, aqueles amalequitas, faz peleja contra os filhos de Israel. E a Bíblia fala que eles acabaram matando, levando cativo alguns dos filhos de Israel, por causa dessa situação. E Deus agora traz àquele povo o julgamento e fala: olha só, vai lá e destrói todo mundo, porque a minha justiça já se encheu ali, o pecado do povo já se encheu. Vai, destrói toda a descendência de Amaleque e destrói o rei deles. E Saul, em vez de fazer isso, Saul ele destrói, mas traz o melhor dos gados e ainda deixa o rei vivo. E isso era de contra a vontade de Deus. E agora o povo vem, agora Samuel vem e fala: que mugido é esse de ovelha que eu ouço de voz? Que mugido é esse de ovelha? Que sua dessa de ovelha? Ele: não, eu separei o melhor.
Eu separei as ovelhas malhadas, as melhores, para dar ao Senhor teu Deus. Aí Samuel corrige ele e fala: vem cá, em Deus, tanto no prazer em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que o sacrifício de carneiros, porque o pecado de rebeldia é pior do que a idolatria. E Saul, ele era rebelde à vontade de Deus. Saul, ele era um homem insubmisso ao querer de Deus. Ele não botava Deus diante das decisões dele, e isso fez com que Deus ele rejeitasse a Saul. A palavra de Deus nos conta também, nos fala através de Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 27, diz assim: Deus, ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus, ele escolheu as coisas vis e desprezíveis desse mundo, e as que não são, para aniquilar e tornar nada aquelas que são. Deus, ele costuma escolher pessoas que eu e você não dão nada, que a sociedade aí fora não dá nada, e levanta para que sirva na presença dele. Deus, ele costuma fazer escolhas loucas, que vai contra o nosso entendimento, e vai contra nossos conceitos formados. Deus, ele costuma fazer isso, porque Deus, ele não tem compromisso com a beleza do homem, com a oratória do homem. Deus, ele não tem compromisso com o estudo do homem. Deus, ele busca um coração quebrantado. Deus, ele busca um coração sincero diante da presença dele. A palavra de Deus também nos conta que um coração quebrantado, Deus, ele não despreza. Então ele busca isso, é essa qualidade que Deus, ele busca em mim e você. Muitas das vezes a gente acha que botar uma roupa muito bonita, vir à igreja, aquilo ali é sinal de aprovação de Deus. Às vezes levantar nossa mão, fazer um louvar. Não, nosso louvor tem que sair do nosso coração. O que vai agradar a Deus não é a beleza do seu louvor, a eloquência das suas palavras, mas sim a sua sinceridade diante de Deus. É isso que vai agradar a Deus, e é isso que Deus ele busca em mim e você. E Deus, ele quebra esse paradigma. A palavra de Deus nos conta, a palavra de Deus nos fala, né, que o Senhor Jesus, ele nasce numa manjedoura ali em Belém. E quando Jesus ele vem, Deus, quando o rei Herodes se levanta para querer matar todos os jovens ali, porque ele sabe que o rei de Israel havia nascido, o rei que havia sido prometido, Herodes ele teme e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E a palavra de Deus nos conta que Deus ele manda José ir para o Egito, fugir para o Egito. E quando ele volta, quando o Herodes já está morto, Deus ele fala: olha, vai para Nazaré e habita ali. E a palavra de Deus nos conta que o Senhor Jesus ele vive a sua maioridade toda, sua infância, sua adolescência e sua maioridade ali em Nazaré. E justamente para quebrar os paradigmas da época, o povo de Israel esperava um rei, esperava um Messias que viesse a livrar o povo do Império Romano. Desde quando Deus ele havia levantado o Senhor Jesus como Messias, mas não para libertar o povo do Império Romano, mas sim do Império das trevas, do Império do pecado. E o povo não entendeu isso. Ele esperava que o rei viesse em um cavalo branco, em uma aparência bela, aquela coisa que viesse impressionando como homem. E o Senhor Jesus ele não veio dessa forma. Jesus ele veio à terra como um servo humilde. Se você lê o livro de Lucas, o livro de Marcos ele sempre vai apresentar o Senhor Jesus como um servo humilde. E o Senhor Jesus ele falou que veio servir. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida para a salvação de muitos. O Senhor Jesus ele veio servir ao povo. Ele veio servir, ele veio entregar a sua vida para libertar o povo do pecado. E agora, quando o Senhor Jesus inicia seu ministério, ele começa chamando os seus discípulos. Ele chama Filipe: olha, Filipe, segue. E Filipe, eufórico, alegre, por ali está sendo chamado para servir ao Senhor Jesus, aquele que ele sabia que cumpria as profecias de Moisés, que cumpria as profecias dos profetas. Ele vai correr e chama Natanael, fala assim: olha, achamos aquele de quem Moisés deixou escrito, de quem os profetas deixou escrito, vinha ver Jesus de Nazaré. E agora Natanael fala assim: oxe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré não tem coisa boa não, rapaz.
E agora fica fala, olha, venha e veja, venha ver com os seus próprios olhos. Jesus ele vem quebrando esse paradigma de aparência, de beleza exterior, de status, posição. Jesus ele vem quebrando isso. Jesus ele vem nos dando um ensinamento profundo, que Deus ele quebra esse paradigma, que Deus ele quebra essa coisa de aparência. O que Deus ele busca em você não é aparência física, não é beleza, não é nossa oratória, não é nossa forma, nossa eloquência, a forma da gente se portar, mas é como eu já vi falando, Deus ele busca algo diferente em mim. Aleluia. Deus ele quer servos que façam a diferença nesse mundo tenebroso. Porque, meu irmão, beleza por beleza, o mundo está cheio. Eloquência, a palavra é bonita, o mundo está cheio. A gente vê nossos políticos aí, cheios de palavras bonitas, mas a corrupção está implantada no nosso país. Mas Deus não quer isso no nosso meio. Deus ele quer um povo que faça a diferença nas suas obras. Deus ele quer um povo que faça a diferença no seu modo de ser, no seu modo de viver, para que o mundo lá fora veja e fale, não, verdadeiramente, isso é servir a Deus. A palavra de Deus nos diz que a sunamita, ela vinha reparando em Eliseu. A Bíblia não fala que Eliseu pregava para ela, a Bíblia não fala que Eliseu tinha contato com ela. A Bíblia fala que Eliseu passava pela ali, e ela via observando esse e Eliseu, ela falou, olha meu esposo, chama sua esposa e fala assim, olha, aquilo chamou tanto a atenção dela, que ela chama sua esposa e fala, olha meu esposo, está vendo aquele homem ali? Eu vejo que esse homem que sempre passa pela gente, ele é o santo homem de Deus, porque eu entendo que Eliseu tinha atitudes honradas, atitudes de homem de Deus, atitudes que provavam que aquilo que ele falava, ou aquilo que ele pregava, ou o nome que ele professava, que era o nome do Senhor Deus de Israel, era válido. Aquilo que ele fazia, aquilo que ele praticava, estava em conjunto com aquilo que ele pregava, o que ele ensinava ao povo de Israel. E isso que o mundo quer ver em nós. Ainda que o ímpio não fale, não, eu quero ver se você tem a obra bonita, eu quero ver se você tem as obras honradas. O ímpio nunca vai falar isso a mim, a você. Mas você quer ver uma coisa? Fale, que o ímpio está ali, ó. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Então nós sabendo disso, nós devemos nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Aleluia. Que tão de perto nos rodeia, porque nós estamos sendo observados por uma nuvem de testemunhas. E aquilo que a gente faz fica implantado no coração das pessoas. Se você pratica um ato bom, as pessoas vão falar, não, esse cara aí verdadeiramente é um servo de Deus. Agora, se você pratica algo ruim, isso mancha. E o nome que vai ser blasfemado não vai ser o seu, vai ser o nome de Jesus na sua vida. Não vai falar que crente nada, rapaz. Isso é crente nada, é falar. Então, Satanás ele quer fazer isso, fazer com que eu e você seja descredibilizado aí fora. Então, o intuito dessa palavra é que eu e você desperte, para que a gente venha ser verdadeiramente homem e mulher de Deus. Que nossas atitudes venham andar em conformidade às nossas palavras. O melhor testemunho que nós temos para dar ao mundo é as nossas atitudes, é a nossa vida honrada. Em cada área aqui, tem pessoas que trabalham na venda, tem pessoas que trabalham no comércio de alimentos, mas aonde nós estivermos, a gente tem que fazer a diferença. Porque Deus não está se importando com beleza e nada disso. Roupa bonita, roupa de crente, social, isso nada disso agrada a Deus. Nada disso agrada a Deus. Quando Deus ele olha de lá de cima, ele olha ao nosso interior. Que a palavra de Deus nos diz que todas as coisas aqui estão nuas diante de Deus e patentes aos seus olhos. Aleluia! Estão patentes aos seus olhos. A palavra de Deus nos diz isso. Que Deus, quando ele olha de lá de cima, ele não vê sua roupa bonita, ele não vê seu cabelo espichado ou feio, como é que esteja. Deus ele olha o meu e o seu coração. Ele contempla o meu e o seu coração. Verdade. Amém? Então vamos tirar essas coisas de nossa mente. Que ser cristão é só andar bonito, não. Ser cristão é andar bonito, ande bonito. Pode ter a melhor roupa, bote a melhor roupa, mas que sua vida, como servo de Deus, deixe uma marca que a sua roupa nunca vai deixar, que as suas palavras nunca vai deixar, que a sua vida traga um impacto à vida de outros que
estão aí fora, que o mundo possa ver em você um referencial de homem e mulher de Deus. É isso que Deus quer. Quebra o paradigma de aparência, de beleza, e viva uma vida de comunhão com Deus, uma vida que traga a revelação de Deus para a vida das pessoas, uma vida que venha criar um sabor na vida, que venha dar uma vontade do povo provar daquilo que eu e você prova, daquilo que eu e você temos desfrutado. A Bíblia diz que nós somos sal, e o sal, se ele foi insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Você sabe o que é que o sal ele faz no alimento? Você sabe o que é que o sal ele faz no alimento? O alimento ele tem vários temperos, mas ele pode estar sendo muito bem temperado, mas se não tiver a pitada do sal, nada presta. É uma comida sem sabor. Você pode botar tomate, cebola, o que for, temperar com sal, com o tempero que for, mas se não tiver o sal, nada vai valer. Nada vai valer, não tem como comer, não tem como descer. Então eu e você somos sal. A Bíblia não está falando, a sua palavra é sal, a sua eloquência é o sal, o seu louvor é o sal. Não, a Bíblia está falando, vocês são o sal. Se você fala bonito, você louva bonito e sua vida não é o sal, para nada presta. Se eu e você não venha criar não venha produzir esse sabor, não vai valer. Não vai valer. Então a Bíblia diz que a nossa palavra ela deve ser temperada com sal. Aí você fala, pô, mas eu não sou sal. É isso mesmo, a sua vida tem que ser em comunhão com suas palavras. Aqui vem haver sal. Amém? E o que faltava em sal era isso. Sal, o que Saul vivia não andava em conformidade ao que ele dizia que temia. Ele dizia com sua boca que temia a Deus, mas as suas atitudes o reprovavam como líder. E Davi ele vem diferente, ele vem fazendo a diferença. A vida de Davi é um exemplo para qualquer um líder. A vida de Davi é um exemplo. Davi ele é um homem que ele teve todas as falhas que todos os homens tiveram. Davi pecou, Davi errou, como general, ele chega um momento que ele quer tocar o povo, ele se exalta, e a Bíblia diz que ele conta, manda enumerar o povo, e Deus permite ele enumerar. Quando ele enumera tudo, Deus ele faz vir uma praga, Deus ele traz um castigo contra o povo. Por quê? Porque quando Davi enumera aquele povo, ele está como se estivesse se exaltando, achando que as vitórias dele vinham pela quantidade do exército dele. Mas Davi não lembrou naquele momento que quando Davi tinha 600 homens, o próprio Deus que dava a vitória com um exército numeroso, o próprio Deus era aquele que dava a vitória com 600 homens. Homens esses corruptos, homens esses endividados, homens esses amargurados de espírito, amargos de espírito, homens que não tinham mais esperança na vida, fizeram de Davi o seu líder. E Deus, em todo lugar onde Davi entrou, Deus deu vitória. E agora Davi não era, Davi errou. E Deus traz um castigo sobre Davi. Davi também pecou, adulterou e ainda assassinou o homem. Mas em todos os momentos da vida de Davi, Davi nos dá um exemplo lindo de renúncia, de obediência, de humilhação. Então Davi, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Não é um homem que não peca, não é um homem que não erra. Tira uma coisa de sua mente: ser um homem segundo o coração de Deus, ser o servo de Deus, um homem ao qual Deus se agrada, não quer dizer que você não vai ter pecado, não quer dizer que você não vai ter erro, mas quer dizer que mesmo errando, mesmo falhando, você deve se humilhar, assim como Davi. Davi ele fala: Senhor, pequei contra ti, me perdoa, me perdoe. E agora vem Davi e fala: olha, conta uma parábola a ele, fala: olha, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, e tinha um pequeno homem, um homem ali pobre, que só tinha uma cordeirinha, que comia a sua mesa, como se fosse sua filha. E agora vem um viajante até a cidade daquele homem que tem muitas posses, ele vai, toma a ovelhinha daquele homem pobre, mata e dá para aquele viajante, para aquele amigo dele comer. E aí Davi fala: esse homem é digno de morte. E agora Natan fala assim: olha, esse homem é você. E aí Natan fala, denuncia o pecado do rei, falando: esse homem é o Senhor. Eu te dei várias mulheres, eu te dei riqueza, eu te dei mulheres diversas. Se isso fosse pouco,
lhe pedisse mais, que Deus ele daria. Se isso fosse pouco aos seus olhos, ele lhe daria. E agora você vai, toma a mulher de vocês e mata ele. Castigo é vir sobre você. E agora ele se prostra e fala: verdadeiramente mais justo é o Senhor do que eu. Porque o Senhor ele é justo, eu sou pecador, ele se humilha. Davi nos dá mais uma vez um ensinamento lindo, mesmo no seu erro. A humilhação de Davi é algo para a gente trazer para a nossa vida, é algo para a gente tomar como exemplo. E Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não é beleza, não é formosura, não é nada disso. Você hoje pode não falar bem, pode não louvar com a voz que você nunca deve ver algumas das irmãs aqui, como já tem outras que tem uma voz linda. Louvar aqui com a voz perfeita praticamente. Você pode não ter esse louvor, mas o que Deus ele vai contemplar lá na glória não é a beleza do seu louvor físico, mas sim aquilo que sai do seu coração, aquilo que é o seu sacrifício de louvor, que vai sair do fundo da sua alma. É isso que Deus ele quer contemplar. Não é se você não prega bem, não é se você se tropeça com as palavras do meu irmão Ricardo aqui, muitas das vezes, tropeça em palavras. Não é isso que vai fazer o referencial do homem de Deus, não. Tem muita pessoa que prega muito bem, que prega chegar da água na boca, da forma que a pessoa fala, da forma que a pessoa externa seu discurso. Coisa linda, eu queria ser usado assim, mas não sou. Mas nem, no entanto, eu não me humilho por isso, eu não me sinto menosprezado, porque eu tenho consciência que o Deus que nós servimos não é o Deus que olha como o homem olha, não é o Deus que vê como o homem vê, porque o homem vê o que está diante da sua face, e Deus ele contempla o meu e o seu coração. Amém? Deus ele é o Deus que quebra os paradigmas, Deus ele é o Deus que quebra todo o preconceito, para fazer com que eu e você estejamos firmes na presença dele. Amém, meus irmãos? Essa palavra que Deus. Glória a Deus. Amém? Não preparei nada, mas tinha um bolo aqui. E aprove a Deus que a gente ministrasse ele. Amém? Talvez, se eu tivesse preparado algo, não sairia com o pedido de Deus. Amém? Mas Deus, eu creio que Deus ele falou nessa noite. Ao meu seu coração. Amém?